Como funciona a internação em clínicas especializadas para dependentes químicos? A internação em clínicas especializadas, ela é uma alternativa para os casos mais graves de dependência química. E por que eu digo isso? Porque ninguém gosta de ficar enfiado dentro de um lugar preso por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Antigamente, a maioria das clínicas trabalhavam com a questão de 6 meses de internação. Hoje em dia já estão trabalhando com menos tempo, no máximo 3 meses, 4 meses. Nesses locais, dentro da clínica, o paciente recebe cuidados médicos, cuidados psicológicos, cuidados terapêuticos, com o objetivo de desintoxicar o organismo e promover a reabilitação física e mental do indivíduo. O tempo da internação vai variar muito de acordo com a gravidade do caso e a evolução do próprio paciente, né? Então, o que eu acho importante dizer para vocês aqui nesse caso é o seguinte: a internação em clínicas terapêuticas é válido, óbvio que é válido, é muito válido, mas nos casos realmente graves, se a gente puder tentar fazer um tratamento fora da clínica, junto com o psicólogo e junto com o psiquiatra e nas salas de AA e de NA, eu diria para vocês que é menos sofrível. Por quê? Porque o sujeito estará ainda inserido na sociedade, estará ainda vivendo a vida dele, com a família dele, trabalhando, estudando. Agora, veja bem, se o sujeito não está mais trabalhando, se o sujeito não está mais estudando, se o sujeito está em condição de rua, se o sujeito já não tem relacionamento mais nenhum com a família, ou se tem, é um relacionamento extremamente tóxico, violento, aí não tem jeito. Aí é um caso grave. Aí tem que tirar da sociedade, colocar num lugar específico, fazer o tratamento, começar o tratamento com a medicação, depois passando pelas terapias, para que ele se desintoxique e comece a pensar melhor. Por quê? Pensar melhor. Porque toda vez que um sujeito usa qualquer tipo de droga, ele fica com a capacidade cognitiva dele rebaixada. Ou seja, a capacidade de julgar e de decidir fica bastante prejudicada. E aí ele não consegue fazer boas escolhas para ele. Não conseguindo fazer boas escolhas para ele, o próprio organismo dele vai sempre estar pedindo o quê? Prazer. Só isso. E no momento, o único prazer que ele conhece é a utilização de drogas. Ele não consegue valorizar a família, não consegue valorizar o trabalho, não consegue valorizar os amigos, não consegue valorizar nada. Então ele passa a ter um comportamento muito ruim, extremamente antissocial, isolado, violento, agressivo com as pessoas. Agressivo verbalmente. É claro que existe alguns que chegam na agressividade física. E aí tudo isso, tanto a gravidade quanto o tratamento, quanto a recuperação, vai depender de como o sujeito está. Vai depender da droga que ele utilizou e como ele está fisicamente e mentalmente. Por exemplo, existem essas drogas sintéticas hoje em dia bastante complicadas, o K9, as maconhas sintéticas, a metanfetamina, até o crack propriamente dito, né, que levam a uma situação paranoica e psicótica muito maior do que umas drogas mais leves, digamos assim. E aí esses sujeitos, eles estão mentalmente completamente comprometidos com o uso dessa droga, porque a droga ela muda a estrutura do sistema nervoso central, muda e muda para sempre. Você pode perguntar, mesmo depois de mudado, ele vai ficar bem? Vai. Se ele não estiver sobre o efeito psicótico da droga, ele vai ficar bem, mesmo estando com o cérebro mudado. E que mudança que é essa? São as adaptações, as neuroadaptações, que ocorrem depois da utilização de qualquer substância. Todas as dúvidas que você tiver, você pode deixar aí nos comentários, que eu vou acrescentando nos próximos vídeos a respeito das dúvidas que nós estamos tirando aqui, tá bom? O importante é você fazer o outro sentir a necessidade de fazer o tratamento, seja como for. O dependente químico, ele precisa ter algum tipo de tratamento. Pode ser o melhor que você conseguir encontrar ou o pior, não tem problema.
mas ele tem que ter um tipo de tratamento. Por quê? Porque a dependência química, ela evolui, ela só vai aumentando e ela é fatal. Ela é fatal. Se o sujeito não fizer o tratamento, ele morre. A gente costuma dizer que o sujeito que é dependente químico, ou ele cai numa clínica, ou ele cai na cadeia, ou ele cai no caixão. Quando a gente fala em clínica, a gente fala em qualquer tipo de tratamento que seja possível ele fazer. Agora, cadeia e caixão é o risco que ele corre todos os dias quando ele sai de casa para usar droga. Ele vai na biqueira, ele encontra com um amigo que está envolvido com o tráfico, depois que ele usa, ele perde a cognição, ele dirige mal, ele bate o carro, ele vai preso, tudo isso acontece. Quando o dependente químico entende que isso aconteceu por causa de uma química que alterou a situação dele, quando ele entende isso, ele também entende que ele precisa parar. E também entende que é difícil parar. E também entende que tem que pedir ajuda. Daí ele vai aceitar o tratamento. Agora, o que não consegue nem entender isso, entender no sentido de ter cognição suficiente para poder se autodefender, aí você, que é pai, que é mãe, que é esposo, que é esposa, tem que preparar um tratamento para ele, mesmo que for através de uma internação involuntária.